O CDS-PP está a apresentar uma série de medidas para combater a criminalidade violenta. Direto Sigo Notícias, José Manuel Mestres, que medidas são essas? São um conjunto de medidas que Paulo Portas está a apresentar, interrompendo o período estival que só deveria acontecer a 15 de setembro. Portas diz que a gravidade da situação do país em termos de segurança justifica que aqui esteja a apresentar um conjunto de 9 medidas, a qual passa, em primeiro lugar, por formar mais 4.000 polícias e que essa medida já deve estar inscrita no próximo Orçamento do Estado. Essa é a medida mais importante já aqui apresentada por Paulo Portas, que disse também que é preciso, além de admitir 4.000 novos polícias, aumentar o rácio de polícia por habitante em concelhos como Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, ou ainda também que o corpo de intervenção da PSP passe a patrulhar, a fazer patrulhas nas ruas e não apareça apenas nos crimes depois das televisões começarem a dar imagens. Vamos ouvir justamente Paulo Portas a justificar estas medidas que aqui está a apresentar, neste momento a explicar que também os imigrantes devem ser mais cuidados. Portanto, são este conjunto de ideias que o CDS defende numa cultura que é, como veem, bastante diferente daquela que é frequente, que é oficial, que é habitual em Portugal. Repito, não é possível continuar a desculpabilizar o crime, culpabilizar a sociedade e ignorar as vítimas. É preciso apoiar as forças de segurança, dar-lhes autoridade, termos efetivos suficientes, termos patrulhamento, termos leis penais que apoiam o trabalho das forças de segurança, em vez de, depois, tantas vezes em concreto, acabar por trair esse trabalho das forças de segurança. E, portanto, também se ficando claras as coisas que tinha a dizer em matéria de nacionalidade e de vistos, para que não haja amálgamas que eu não faço, mas para que haja uma obrigação de cumprimento com as nossas leis, são estas as ideias que o CDS defenderá, em complemento daquelas muitas que já tem defendido em matéria de segurança e às quais estará especialmente atento. Eu quero verificar se há disponibilidade, nomeadamente do Governo, para realmente mudar de política. Não fica o CDS, penso que terminou a sua intervenção, satisfeito com o que o Ministro anunciou ontem à noite? Repare uma coisa, o CDS já disse o que pensava sobre isso. Eu acho que em política é preciso ser claro. E, portanto, não vou absolver o Ministro da mentira que ele ontem disse. Para mim, o mais grave foi o Ministro ter omitido, no mínimo, o que se passa com as forças de segurança. Compreendo a sua pergunta, mas para mim o mais grave está antes. O Ministro diz: em 4 anos admitimos 4.400 agentes da PSP e da GNR. É-lhe perguntado quantos saíram. Uma vez, não responde. 2 vezes, não responde. Porquê é que não responde? Porque já saíram 4.635 em 3 anos. Ainda falta saber o fim deste ano e o fim do próximo. E, portanto, a política de segurança deste Governo, em primeiro lugar, foi cometido um erro colossal, e eu até lhe digo a data, 27 de fevereiro de 2007, discurso do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. É a hora das perguntas serem feitas. O Primeiro-Ministro prometeu ao país. Está escrito, basta ver o discurso. Vou colocar 4.700 agentes administrativos na rua, em funções operacionais. Onde estão eles? Vou buscar à mobilidade especial 1.800 administrativos para irem para as tarefas administrativas na polícia. Onde estão eles? E depois anunciou que cancelava as admissões na PSP e na GNR durante 2 anos. O custo que esta decisão teve tem esta consequência extraordinária. Os que entram são menos do que os que saem, no preciso momento em que o crime é maior do que aquele que era à época. E, portanto, o crime a subir e a polícia com menos efetivos. São mais os guardas e os polícias que saem do que aqueles que entram. Isto é inaceitável. E isto tem que ser, peço desculpa, o Ministro tem que ser sindicado e fiscalizado sobre esta matéria. Por alguma razão, quando a pergunta lhe foi feita, ele fugiu a 7 pés de dar uma resposta exata. Porque se ele sabe o número dos que entram, também sabe o número dos que saíram. Só que não o diz à população. E não se faz política de segurança enganando os cidadãos. Quanto ao resto, como lhe digo, José Manuel Mestre, uma de duas. Ou o Código de Processo Penal está bem ou não está bem.
Se está bem, fica como está. Se não está bem, muda-se. Como no Governo ninguém se entende sobre as leis penais, uns acham que está bem, outros acham que está bem, mas que é preciso fazer qualquer coisa, e outros acham, coisa nenhuma, arranjaram um atalho para tentar rever o processo penal num ponto. Todos os outros que eu aqui enunciei não ficam resolvidos. Eu dou-lhe um exemplo. É incompreensível que uma pessoa que comete um crime em flagrante delito, daqueles que estão previstos na lei, não tenha o julgamento sumário em 72 horas. Porque isso é essencial para as pessoas saberem que em Portugal a justiça se aplica e os delinquentes saberem que a mão da justiça vai chegar. E vai chegar rapidamente. Em que é que a medida anunciada pelo Sr. Ministro da Administração Interna resolve este problema? Em nada. Com certeza que é melhor ter a norma sobre a lei das armas do que outra qualquer, mas isto já o deputado Nuno Magalhães e disse muito bem. Agora a questão, ouça, as coisas têm que ser claras. Eu acho que a política, quando é feita com este grau de cinismo, só se descredibiliza. O Código de Processo Penal ou está bem ou está mal. E pode ter sido com a melhor intenção. Mas se as consequências práticas são as que são, tem que se assumir. Ou se muda ou não se muda. Em vez de arranjar um atalho. Deixe-me perguntar uma questão de atualidade, saber se concorda com a escolha do juiz conselheiro Mário Mendes para secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Eu não tenho, como sabe, eu acho que esse sistema só vai confundir ainda mais as questões de segurança e, portanto, como há de imaginar, não vou fazer comentários subjetivos. Para mim a questão é do sistema, não é das pessoas. Como há de imaginar, sabe, para mim há uma questão essencial que é esta. Em política de segurança é essencial saber quem é que comanda. Comando, hierarquia e disciplina são essenciais para garantir uma política de segurança. Se se faz uma confusão à volta de quem comanda, está-se a prejudicar o resultado. Eu só lhe digo uma coisa. Um secretário de Estado vai mandar em 2 ministros. 2 ministros andam à bulha para saber quem é que manda. E 4 diretores de polícia ficam sujeitos a que, de repente, um secretário de Estado queira mandar num processo em concreto, mas já não nos outros. Se isto é clareza de comando, se isto é hierarquia, disciplina, missão e comando, bom, eu tenho desses conceitos uma outra ideia. Paulo Portas, então, aqui criticar, dizer que esta escolha vem provar que a confusão ainda vai aumentar mais, depois de já ter dito aqui que no Governo ninguém se entende sobre as leis e a sua aplicação, a não falar assim do nome em concreto de Mário Mendes, mas a dizer que a situação vai ficar agravada por falta de comando e não por aumento desse comando. Também ficaram 2 notas. Paulo Portas disse aqui que a prisão preventiva deve ser aplicada a todas as penas até 3 anos e não, ou até 3 anos e não até aos 5 atuais, e também a dizer aqui que as penas para crimes mais graves devem ser cumpridas na íntegra e que o PSD e que o CDS-PP vai apresentar uma proposta de lei nesse sentido até 15 de setembro na Assembleia da República, definindo quais são esses crimes mais graves.